você tem um compromisso, você tem que honrar o compromisso. Pelo menos é que isso que a gente espera, né? Verdade que hoje essa questão de honrar está tão difícil hoje, porque as pessoas vivem num mundo de indecisão, num mundo de incerteza, onde as pessoas realmente está faltando ali a valorização pela palavra. Hoje acho que até assinado no cartório não tem dificuldade. Receita de família. A pena pagou o é bonito, né? Isso, aí tô. A pena achou bonito, né? O negócio legal, né? Pois é, amados, medite sobre isso. Você realmente tem um compromisso com Deus? E o compromisso com Deus, amados, é estar onde Ele está. O compromisso com Deus é estar onde Deus está. O compromisso com Deus é buscar a presença de Deus. Está faltando isso na igreja, viu? Está faltando as pessoas realmente terem no seu coração compromisso com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Estava meditando nessa tarde sobre isso, pensando sobre esses momentos, né? Eu pensando sobre a minha vida, o meu início de conversão, né? Como foi a minha conversão foi marcada pela uma paixão pelo Senhor ali, pelo compromisso de Deus de estar nos cultos, de estar nas vigílias, de estar na oração, de estar onde Deus está e onde o povo de Deus está também. Amém? Amém, gente, sobre isso eu estou trazendo isso hoje para você. Eu não vou dizer aqui, eu não sei porque eu estou dizendo isso, eu sei porque o Espírito Santo está falando. Amém? Amém. Amados, vamos dar início aqui essa noite, tá? Esse momento aqui que nós temos reservado para a igreja de edificação do corpo de Cristo. Isso aqui não, aliás, a palavra culto lá, ela foi pervertida de lá para cá, né? E aí as pessoas hoje vão vir para o culto para assistir o culto. Eu disse até, eu conversando com o irmão que ministrou aqui, depois eu vou mudar essa placa aí fora, eu vou tirar essa palavra culto. Porque as pessoas chegam para mim, pastor, eu vou assistir um culto lá na sua igreja. Eu digo, eu não tem nenhum filme lá, se bem que vai ter um filme, mas não é esse o propósito, né? Você assiste um filme, vai para um show, vai assistir um show, você vai assistir, eles vão cantar e você vai ficar olhando para ele, muitas vezes não fica cantando e pulando também, né? Acaba aqui participando. Mas o culto ao Senhor é um culto que eu faço. Não espero que as pessoas façam, né? E as pessoas dizem, pastor, eu vou lá assistir um culto, senta aí para assistir mesmo. Assiste o louvor, assiste a pregação e vai se embora. São meros espectadores. Mas a igreja não é para ser composta de espectadores. A igreja é para ser composta de adoradores. Aleluia! Adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana, o Senhor está procurando? Acho que Deus ainda continua procurando. Amém? Mas eu louvo a Deus, amado, pela vida de vocês hoje. Aliás, pelo compromisso que vocês têm tido realmente com o Senhor, de estar aqui também nas terças-feiras, onde nós estamos trabalhando o texto lá no livro de Atos, capítulo 2, tá? E é tão interessante, amados, que para onde eu olho, parece assim aquela coisa que quando você está querendo comprar um carro, uma casa do jeito, quando você olha, você vê aquele carro daquela cor que você quer, e aí eu olho uma pregação, está lá a pessoa falando sobre hábito. Eu olho, tá, aí vem a irmã aqui no sábado, tira o óleo dentro da bolsa redeira, quando ela botou o nome aqui, hábito, eu digo, está certo? Então eu fico, glorifico ao Senhor, porque não é só o pastor que está todo tempo dessa pegada, né? Certo? Mas vamos lá, minha surpresa para você essa noite. Glória a Deus! Thank you. Vocês pensam. Vamos lá, tá? Senhor, nessa noite, nós louvamos a Ti, Pai. Nessa noite, pensa, eu te louvo pela Tua igreja, que nessa noite teve um compromisso de estar aqui na Tua casa. Eu sei que alguns até, por questão de saúde, um pouco comprometida, mas louvados, alguns não veio porque justificaram, também eu te louvo pelo compromisso que eles têm, meu Deus, de realmente estar dando ali uma satisfação, de realmente, Pai, ter esse compromisso e saber que essa igreja é uma igreja que pastoreia, é uma igreja que ama, e quando ama, se tem cuidado também. Então, obrigado, Deus, que nessa noite, pelo poder do Teu Espírito, esteja falando poderosamente conosco, meu Senhor, derramando da Tua bênção sobre este lugar, na forma de ensinamento da Tua palavra, nos ajuda a entender, a aprender e, acima de tudo, meu Deus, colocar em prática, porque é isso que vai fazer a diferença. Nós louvamos a Ti e já agradecemos
no nome de Jesus. Amém. Amados, Atos capítulo 2, 42, né? Continuo lendo esse texto porque esse texto tem uma riqueza tremenda e sobre o trabalho que essa igreja ela já tem desenvolvido esse trabalho na forma de quê? De discipulado, tá? Mas aí nós vamos intensificar, porque não pode ficar só no discipulado. Amém? Então, fazendo a leitura, tá? Diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, e distribuíam conforme a necessidade de cada um. E todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo. Eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, e louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Trabalhamos bastante alguns pontos desse texto, né? E amados, que eu creio que já foi uma terça-feira, a passada foi o Sábio que ministrou, muito bom, dentro do ponto que nós estamos trabalhando. E quero que você saiba que isso aqui não é uma obrigação nossa. Quando eu pedi para a pessoa para ministrar, falei até com o Sábio, inclusive você quiser meditar na questão do ponto que nós estamos trabalhando, mas louvado seja Deus, porque temos aqui a direção do Espírito Santo e a coisa é feita realmente conforme a vontade de Deus, porque a gente sabe disso. E a diferença é grande, né, amados? Quando realmente uma igreja ela é orientada, ensinada, tá, pelo poder do Espírito Santo, com certeza faz toda a diferença. Qual é a diferença? Mudança de vida. Qual é a diferença? As pessoas são impactadas. As pessoas, elas comentam, quando está comentando é porque está remoendo aquilo que foi ministrado. Amém? Amém. E aí, amados, aqui no verso 46 diz: todos os dias ele continuava reunido no pátio do templo. Eles partiam o pão em casa juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E eu falei dessa questão de todos os dias, e aí me veio, amados, essa palavrinha abençoada que se chama hábito. Acho que eu tenho que demorar mais, porque eu não decorar ainda não. Que se chama hábito, né? E, amados, é tão interessante que eu estava lá em casa, esse dia eu estava ruim, o meu joelho ficando sentado assim muito tempo, não sei se eu perdão, vem para cá, perturba mesmo. Aí eu liguei o jeito, eu ia para a minha rede, ficar lá com a perna estirada na rede lá. E aí eu meditando sobre isso, e eu peguei aqui, me lembrei daquele filme que passou no Brasil, no Paralelo. E sobre aquele oficina do diabo, né? E eu não sei, amados, quem foi que passou toda aquela instrução para que eles pudessem fazer aquele filme. Eu sei que é muito bem feito, realmente ele é um dos pontos realmente que se trata ali, é muito interessante, apesar de ter algumas coisas, né, na questão de religião, tá? E a gente tem que ter um filtro ali naquele filme, tá? Mas de forma que realmente ele é de edificação para poder ficar atento, porque nós temos um inimigo que parece que a gente não tem, né? E não é contra carne nem sangue, tá? Não é o nosso próximo, não é esposo, não é os filhos, contra principados e potestades. E aí eu fui pegando algumas cenas do filme, vi algumas cenas de, olha aí, coloquei no grupo, né, da igreja, foi hoje, tá? E para quê? Para que realmente a gente pudesse atentar, tá? Eu pedi até o Eugênio para colocar eles ali, ele disse, apaga a luz agora, pode apagar. Sabia que ela apagou aqui. Não, eu disse apagar a luz. Tá? Só para a gente se atentar aí um pouquinho, né? Que foi passado. Tá vendo? Mas os hábitos do cliente, se eles melhorarem, você vai ter problemas. O melhor remédio para virtudes Foca nos hábitos do cliente, porque se eles melhorarem, você vai ter problemas. O melhor remédio para virtudes graduais são os vícios graduais. Se você fortalecer os vícios, vai reforçar também a boa e velha prática do fogo amigo e das... Foca nos hábitos do cliente, porque se eles melhorarem, você vai ter problemas. Olha, isso aqui, tá?
é um Satanás, demônio velho, né? Esse aqui é mais novo e está aprendendo. Está todo tempo aqui anotando, pegando as dicas, viu? Mas existe até isso, né? No reino maligno, tá? E aí tem esse daí, tem o demôniozinho, e no filme, e que o Satanás está todo dizendo, rapaz, isso aí está ultrapassado, rapaz, isso aí não se usa não, porque está fora de moda, rapaz, isso aí não está tendo efeito. E ele está passando as dicas daquilo que realmente faz efeito, que eles realmente vão plantar e vão colher, tá? E aí eu peguei essa cena e achei interessante. Ele disse o quê? Foca nos hábitos do seu cliente. É cliente, né? Foque no hábito do seu cliente. Olha aí o que a questão diz, o que ele sabe sobre os hábitos. Porque nós somos formados de hábitos, a gente não aprendeu, está aprendendo isso agora. Porque o Senhor trouxe aqui a tona esse assunto. E às vezes a gente quer aprender, de hábito, eu quero saber se seus hábitos já mudaram. Seus maus hábitos já foram detectados, porque tem até dificuldade, porque já não faz tanto tempo que você convive com esse mau hábito, que ele já não faz, você tem dificuldade de identificar ele, porque já faz parte da sua vida. E as dificuldades é substituir esse mau hábito pelo bom hábito. É a maior dificuldade do mundo. Né? E aqui, Satanás usa exatamente isso. Foque nos hábitos do seu cliente. E quais são os hábitos principalmente? Vício. Olha o que ele disse. Se melhorarem. Porque se eles melhorar, vai complicar para eles. Né? Se ele melhorar, se os hábitos dele melhorar, então nas virtudes do vício. Porque aí o vício, meu filho, vai com certeza trazer para você um monte de mau hábito. Né? Aliás, o vício já é um mau hábito. Né? Tá certo? Então, ele foi e pontuou isso aí para esse demônio ensinando. Foque nos hábitos do seu cliente. Porque se ele melhorar, vai complicar a nossa vida. A gente fica mais difícil de agir. Próximo. Agora nosso foco tem que ser esse hábito de rezar. Qualquer descuido e até mesmo a relação com a velha pode começar a mudar. Bom, ela está reclamando de dores nos ossos. E se eu transformar isso em mais uma razão, em mais um... Agora nosso foco tem que ser esse hábito Vai. de rezar. Qualquer descuido e até mesmo a relação com a velha pode começar a mudar. Bom, Olha aí, gente. ela está... Ele disse, olha, foque nesse tal hábito aí que ele tem de rezar. De orar, adora rezar e orar. Só o sentido é diferente, da forma como vai, a direção é que é errada. Ele foque nesses hábitos aí que ele tem de orar. Bom, qual é o problema na oração aí que ele está dizendo? O que é? Por quê? Não sei se você assistiu o filme. Esse filho aí, ele vive com a mãe dele, e aquele pai estão contentes os dois. Ela está reclamando porque ele não faz isso, aquilo, e eles estão assim presentes. Então ele disse que esse bom hábito de orar vai dificultar a ação deles. Por quê? Porque ele vai melhorar o relacionamento com a mãe dele. Está vendo? Esse hábito de oração melhora o nosso relacionamento com o nosso próximo. E é por isso que ele diz, foca nesse hábito aí de orar, porque você não vai dar certo não. Porque senão ele vai voltar a ter um relacionamento bom com a mãe dele. Está vendo? O poder da oração. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Quer resolver uma situação dentro de casa, um conflito que vive dentro com a mãe, com o pai, com o irmão, e a gente quer conseguir vencer isso na força do nosso braço. Satanás está dizendo aí que a oração tem poder e vai restaurar o relacionamento. Ó, foca aí no ato dessa oração, porque está certo não. Vamos pedir ele aí de estar orando, porque senão ele vai voltar a ter um bom relacionamento com a velha, que é a mãe dele. Vocês estão aí? Pensando que é brincadeira? Não é. Isso foi muito bem bolado isso aí. Eu vou com certeza, eles tiveram uma orientação aí de uma pessoa bem próxima aí do gabiroto. Porque essas pontuações que ele está fazendo realmente tem toda a diferença, né, no vida espiritual maligno. Então, a gente pensa que é brincadeira, a gente leva muitas vezes as coisas de qualquer jeito. Eu tenho trabalhado isso aí, a questão dos hábitos é exatamente por isso, porque nós somos formados pelos hábitos que nós temos. Se temos maus hábitos, nós vamos refletir esses maus hábitos na nossa vida. E aí é inúmero esse mau hábito. Mas na nossa vida, eu não digo vida secular, mas eu digo nossa vida cotidiana e principalmente, amado, que diz respeito a hábitos espirituais. Leitura da palavra e oração. Principalmente, nós somos falhos nessa questão de permanecer, de ter realmente um hábito, né, que possa nos fortalecer. Satanás está dizendo aí
que se minando esses bons hábitos aí, eles vão agir e vão ter realmente liberdade na vida dessas pessoas. Amém? Amém. Amados, aqui esse texto aqui também nos remete, tá? O estilo da vida das pessoas mudaram. Eles não são mais as mesmas pessoas. E eu quero dizer para você, amados, que se você realmente se converteu, você não pode mais ser a mesma pessoa. E a evidência disso, sabe o que é? As pessoas que vão falar. São as pessoas que vão perceber. Porque muitas vezes a gente nem se percebe. Às vezes percebe. Rapaz, se eu fosse em outra situação, eu tinha agido dessa forma, mas eu me surpreendi. Eu estava tão calmo, tão tranquilo. Se surpreendeu porque ainda não se deu essa percepção de que agora o Espírito Santo vai me direcionar nas situações. Tá? Amém? E aí, amados, são as pessoas que principalmente as pessoas que vão detectar a mudança e transformação de vida na sua vida. Se as pessoas da sua casa continuam dizendo que você está agindo do mesmo jeito, e elas estão surpresas das suas reações, e elas vão dizer assim, que é porque está na igreja. Nós estamos sendo apontados. Satanás, de maneira, é o apontador. Ele vai apontar. Por quê? Porque ele quer minar a sua fé. Ele quer minar exatamente esse ponto aí. E aí, nós continuamos ainda contribuindo para o Satanás. E queremos que as pessoas da nossa casa se convertam. Como é que elas vão se converter? Se nem você que está na igreja se converteu. Diga aí. Como é que você vai atrair uma pessoa para Jesus se você realmente não reflete? Jesus disse, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz desse mundo. Mas eu pergunto para você, você está sendo essa essência dentro da sua casa, que começa na sua casa, com a sua família. Muitas vezes nós fazemos uma diferenciação. Em casa, na rua é uma coisa. Oi, mas é outra coisa. Mas quando chega no portão de casa já começa um negócio engraçado. Você já faz se reveste, não. Você tirou o revestimento espiritual e agora está o carnal. Aí começa. Reclamando desde o portão que entra, aquela coisa toda, aquela zoada medonha e os vizinhos tudo ouvindo. Temos que nos avaliar isso. Essas pessoas aqui, amados, tiveram um impacto, uma explosão, uma explosão, amados, que traz edificação, que traz mudança e restauração para a vida das pessoas. O resultado é tanto que a vida dele mudou, que aí eles tiveram agora a simpatia das pessoas. As pessoas queriam agora andar com eles, queriam ser igualzinho a eles. Aí o Senhor ia acrescentando que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa e gloriosa. Amém? E aí, amados, conforme o número de pessoas foi crescendo, e aqui havia nele aqui a questão da religião. E eles buscavam onde? A orientação da religião? Na sinagoga, onde os mestres da lei estavam ensinando, tá? E também eles buscavam ali, tinha aqui o templo de Jerusalém, né? Onde Jesus também muitas vezes ministrava. Só que você vai ver que diz assim, ó, todos os dias continuava a reunião onde? No pátio do templo. Por que no pátio do templo? Mas você vai ver que tem uma passagem aqui que quando Jesus estava com seus discípulos, e era um momento de oferta. E aquele momento de oferta foi feito no pátio do templo, porque devido a uma quantidade de pessoas. E aqui você vê que foi cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas. Como é que cabia dentro da igreja naquela época? Você já viu o tamanho do templo de Salomão? A pessoa fala da grandeza do templo de Salomão. Agora, se duvidar, isso aqui deve muito maior. Não, porque era 40, 9 metros de altura, tinha uma altura boa, largura nem tanto, e o comprimento também, mas era tempo de Salomão. Mas aí a gente quer medir pelas mega igrejas que tem hoje, chega de pé. Tem igreja aqui que cabe quase 5 tempos de Salomão dentro. Agora, para aquela época, com certeza, não tinha nenhuma obra daquele jeito, parede revestida de ouro, tá? Então não tinha, naquela época, para aquela época, mas para nós hoje, vamos construir o templo de Salomão, mas assim que é aquela coisa. Não, tá? E aí, com certeza, não cabia essas pessoas. E onde é que foi feito, muitas vezes, um momento de oferta e outras ações lá da igreja? No pátio do templo. Então é por isso que esse povo aqui diz, e eles continuavam a reunir no pátio do templo, todos os dias, ou seja, passou a ser uma deles. Antes era apenas um momento religioso, que eu ia
né, para cumprir aquele momento ali uma vez por semana. Agora não, passou a ser todos os dias. Sabe por quê? Porque a vida realmente daqueles que têm uma transformação de vida, sabe onde é o lugar deles? Na casa de Deus, é perto do povo de Deus. Eu não digo da casa de Deus, eu digo da casa de Deus, estou falando aqui no espaço, mas um espaço de pessoas. A vida das pessoas agora passou a ser andar juntos. E hoje a igreja faz isso, a igreja anda junto. A igreja se resumiu, voltou aos tempos atrás, muitos tempos atrás, em que era uma igreja templária, movida pelo espaço, pela estrutura. E aí ele passou a desenvolver aquela cultura de que você vai uma vez, que é para poder aquele desencargo, para dizer que você tem uma religião. Né? As pessoas chegam, eu não vou nem dizer, porque hoje em dia não pode mais dizer nada, se pregação vai para o YouTube. Não, falando tal, não, eu sou da religião tal, sim, mas eu não sou. Como é que diz? Como é que a gente dizia antigamente? Como é que você dizia igual para você mesmo? Não, eu sou da religião tal, mas. Pronto. Mas eu não sou praticante, assim, ou seja, eu não estou lá todo domingo, estou lá e é uma vez por semana. A verdadeira conversão torna você e eu praticantes da palavra, da comunhão, da eclesia. Parece que a igreja se perdeu e eu vou dizer, para trazer de volta é um verdadeiro malabarismo da parte da liderança. Pastores têm que fazer aquela coisa, trazer aquela pessoa para ministrar, tem que ser aquele cantor de louvor, porque senão, meu filho, está difícil fazer com que a igreja participe dos cultos. Aqui era uma igreja, todos os dias eles continuavam. Quer dizer, se está dizendo aqui que todos os dias é porque antes eles não tinham esse hábito. Hoje, esse trabalho aqui que foi iniciado, tá? Esse trabalho aqui que foi iniciado, hoje nós temos um nome diferente, mas ele continua a mesma essência. Eles dizem aqui, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Essa igreja aqui de Atos, houve uma transformação tal, que não só eles passaram a ter o hábito, o costume de estar no templo, que antes não tinha, mas agora também desenvolveram o hábito de quê? Da comunhão, do partir do pão e nas orações. Isso eles faziam onde? Na casa. E em casa, eles se reuniam, um grupo de pessoas em casa. Quando Pedro e os outros saíram, tinham sido presos, meteram a pedra, quando voltaram, eles iam cavar onde? Quando Pedro bateu na porta, aí estava em casa, em oração, um deles foi olhar e abriu a porta, quando olhou, pensou que era um fantasma. Um susto. Tá? Então, amados, vemos que a essência da igreja de Atos, ela foi levada para um hábito de ter uma comunhão de casa em casa. E aí hoje, amados, nós temos esse trabalho da igreja, ele saiu essa palavra casa, né? Esse momento de comunhão dos irmãos, e eles passaram agora a também ter a essência da casa, mas só que agora essa essência passou a ter esse nomezinho que se chama célula. Por que se adotou esse nome de célula? Porque ele é bem prático, né? Nós sabemos que o nosso corpo é formado de célula, tá? Você deve ter ovo em casa, lá em casa não falta ovo, de jeito nenhum, não vai faltar não, tá? E o ovo, quando você parte ele ali, ele tem uma célula, né? A gema do ovo, que a gente chama de gema, é uma célula, né? Ali é uma célula, certo? Tem a membrana, citoplasma e núcleo. Daquela célula que ali, amados, ela vai gerar o pintinho. Mas gera o pinto a partir do momento que aquela célula se reproduz. O nosso corpo é formado de células multicelulares. Nós somos seres multicelulares, tá certo? Você vê que hoje tem muito celular no bolso, né? Não é mais multicelular, não estou falando de celular não. Tá? Então nós somos seres multicelulares, nós somos formados a partir de começa de uma célula.
ela vai se multiplicando e aí vai crescendo. Uma criança, se ela está crescendo, vai se formando, vai crescendo, as células vão se multiplicando. Elas vão se multiplicando, vão crescendo, vão se multiplicando. Sabe quando a gente fala de multiplicar as células? Quando a gente chega a certa idade. Aí agora a gente vai envelhecer. O envelhecimento são morte de células. As células param de se reproduzir. E a tendência delas é morrer. Tá? E aí vai indo. Esse cabelozinho branco, não é? Tá? Às vezes eu acho um aqui que é difícil. No meu braço tinha por aqui, assim. Pelo menos no braço, né? Aqui eu tenho privilégio. Então, tem um cabelozinho branco bem que esse dia eu cortei. Eu cortei aqui, gosto de cabelo branco, gosto, não gosto de ver. Tinha um cabelo branco aqui. Por que esse cabelo ficou branco? Porque cada cabelo, fio de cabelo, ele tem uma certa porção, não sei, uma certa porção de célula. E a célula morreu. Aí o cabelo ficou branco, perdeu e vai ficando branco. Então, seus cabelos brancos, amados, é um verdadeiro velório de células que estão morrendo. Tá? Então, você precisa. Pense, meu amigo, pense, né, no velório, tá? Porque as células que vão morrendo e vão colorir, já tem um cabelo que perde ali, aquela pigmentação de cor, porque eram as células que faziam isso. Tá? Amém? Amém. Só tem cabelo branco, né? Muito cabelo desse aí. Então, amados, hoje, né, há um determinado tempo, as igrejas passaram a trabalhar essa nomenclatura de célula, porque realmente ela faz toda a diferença. Isso significa que a igreja é um organismo vivo. E se ela é um organismo vivo, ela precisa se multiplicar. Amém? Vocês estão entendendo? Alguém que está entendendo está voando. Eu tenho que chamar aqui. Não é? Amém? Quem aqui já participou de célula em igreja? Olha. Pronto. Amém? Quem nunca participou e não sabe o que é isso? Amém. Está certo. Tá bom, sabe? Tá? Então vamos lá. Então, mas a partir desse momento aqui, hoje, tá? No tempo que nós estamos, a igreja passou a adotar, tá, esse movimento de celular, igrejas em célula, né? E o que é isso? E por que, amados, a igreja precisa de célula? Por que a igreja precisa adotar esse sistema? Primeiro, a célula, amados, está presente nesse modelo aqui da igreja de Atos. Esse trabalho de célula não foi o homem que inventou, tá? Só o nome, célula. Mas ele foi adotado a partir desse princípio. De quê? De que esse mover aqui do Espírito Santo, ele passou as pessoas se converter e as pessoas saírem se multiplicando. E rapaz, quem faz isso é a célula. Né? Tá certo? E vai dando vida nova, acrescentando pessoas, tá? Então, esse trabalho de célula, ele faz parte, ele está aqui presente na igreja de Atos. Amém? Aqui em Atos 42, né, Atos 2, 46, todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partindo e como em casa, pronto. Essa célula era onde? Na igreja? Não. Essas células, elas eram em casa, tá? Na igreja, era reunião do povo de Deus, para louvor, para adoração, mas as células, elas são feitas a partir do momento que elas são geradas nos lares. Então, foi exatamente aqui que foi usado aqui esse sistema, né? Lá em Atos 5,42. Então, ele está dizendo Atos 5,42. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Isso aqui é os apóstolos. Onde é que eles estavam ensinando? Era no templo de Jerusalém? Não. Eles estavam ensinando em casa. E era todos os dias. Todos os dias no templo, né? E de casa em casa. Tá certo? Eles tinham essa oportunidade de estar no templo. Jesus ministrou no templo. Mas não era só no templo. Era de casa em casa. Tá? Então foi aí que surgiu exatamente esse movimento de célula. Por quê? Porque nós entendemos, amados, que com o ajuntamento de pessoas, eles não podem parar naquela quantidade de pessoas. Tem que crescer. E esse crescimento se chama célula. Tá?
Romanos 16, verso 3 ao 5. O que o apóstolo Paulo diz? Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim, não somente eu lhes agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Tá? Só até aqui, porque está partilhando, deixa aí. Então, o que é que o apóstolo Paulo está saudando aqui? Está saudando a igreja que se reunia na casa de quem? Priscila e Áquila. Quem foi Priscila e Áquila? Foi duas pessoas que o apóstolo Paulo alcançou. O apóstolo Paulo alcançou, discipulou, e a partir, depois do discipulado dessas pessoas, eles passaram o quê? Passaram também a estar ministrando na célula. Aonde? Na sua casa, na casa deles. E aí é a igreja que se reúne na casa deles, está vendo aí? A igreja são pessoas que se reúnem em casa. Então esse princípio, amados, de célula, ele traz para nós também a essência de quê? Da casa. Mas a casa só em si não tem efeito se as pessoas não estiverem lá, não tiverem uma visão celular. Amém? Quais são aqui os benefícios de uma célula? Qual é o benefício de uma célula? Primeiro benefício, consolidar as pessoas. Isso aqui, amado, é muito importante uma igreja fazer um trabalho desse. Por quê? Por exemplo, temos aqui, deixa eu ver, foi por último, não sei a ordem de chegar, tá? Mas nós temos aqui a Catarina e o Fabiano, né? Foi alcançado meio ao evangelismo que a igreja fez. A partir do evangelismo, houve uma visita dos seus lares, na casa deles, tá? E a partir desse momento também, essa visita ela passou agora a ser de costume, passou a ser agora a frequentar de dias e dias, tempos e tempos, na casa deles lá, levando a palavra, tá? Ali, o que é esse trabalho que está sendo feito? De consolidar, tornar eles sólidos, tornar eles frequentes, tornar eles mais participativos da igreja. E aí precisa desse acompanhamento. Então, amados, o trabalho de célula é de suma importância para consolidar as pessoas na igreja. Quando não tem esse trabalho, o que é que acontece? A pessoa vem para a igreja, assiste o culto, vai embora. Talvez volte. Talvez, e muitas vezes muito dificilmente. Só se tiver realmente muita convicção. E aí a pessoa vem para o próximo culto, senta naquele banco, naquela cadeira ali, assiste a palavra, sente o louvor, participa, vai embora. Depois, amados, que nós, lá na igreja, lá em Maraponga, desenvolvemos esse trabalho, a igreja mudou totalmente. O pessoal, o nome da igreja é sanfona, né? Porque ela fica crescendo e diminuindo, tá? Depois que nós desenvolvemos esse trabalho lá, houve uma mudança e transformação da igreja, foi em geral, na vida dos que já estavam lá e na vida dos que estavam sendo acrescentados. Porque eles passaram a ser acompanhados. Isso aí faz toda a diferença. Amados, as pessoas estão precisando de pessoa, não é de cachorro, não é de bicho não. A gente precisa de bicho. Se, amados, a gente precisasse só de bicho, lógico que tem uns animais que Deus fez, que logo pensando que no princípio precisava, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, cavalo, né? Carroça e vai. Mas, amados, se precisasse só de bicho, Deus não precisava ter feito a Eva, bastava o Adão. E aí ele se virava com os bichos que tinha. Mas o resultado foi que Deus disse que o terra era só. Então pessoas precisam de pessoas. E aí é exatamente esse trabalho, que através da célula, pessoas são consolidadas. Consolidada vem de tornar sólida. Vem de tornar pessoa com compromisso com Deus e com a sua palavra. Por quê? Porque está sendo acompanhado. Porque a Catarina, e o Fabiano, eles estão sendo visitados. Estão sendo acompanhados. Quando eles não vêm para o culto, tem uma pessoa lá que está acompanhando, está falando aí o que foi que aconteceu. Estão numa situação complicada, de enfermidade, ou seja lá o que for, questão financeira, a pessoa que está acompanhando, vai lá e chega junto. O que é isso? Consolidação. É você estar tornando aquela pessoa sólida na obra de Deus. Você está trazendo importância para essa vida. A maior reclamação das pessoas é: eu não sei, aqui alguns eu sei que já tiveram essa experiência. Foram para a igreja e saíram do mesmo jeito, ninguém
doutor. Entrou, mas participou do culto e saiu e pronto, tchau. Ninguém lhe perguntou qual vai ser o nome. Alguém já passou por essa situação hoje? Sabe por quê? Porque falta essa visão salva. Não é só a recepção que faz esse trabalho. A valorização das pessoas, amados, passou a ser o momento de que essas pessoas não só estavam no templo, porque parece que as pessoas só valorizam quando estão no templo. Não é? Lá no templo é uma coisa fora, está totalmente ali, distante, não é a mesma coisa. Aqui não, todos os dias eles continuam se reunindo no lado do templo e de casa em casa. Passou a haver uma valorização. Então, amados, a igreja de Célula, ela está presente aqui na igreja de Atos, a igreja de casa em casa, tá? E a igreja de Célula, ela tem um benefício, por quê? Porque ela faz esse trabalho de consolidação. As pessoas vêm para a igreja e a tendência é para permanecer, só que se não quiser ver, tá? Porque também que ele não obriga ninguém, a gente não vai obrigar ninguém a nada, tá certo? É a sua disponibilidade, a sua vontade, a sua decisão e a sua convicção de fé para com o Senhor. E aí a gente faz o nosso trabalho de pastoreio. Amém? Amém. Pronto. Qual o outro benefício que esse trabalho de célula ele faz da igreja, faz na nossa vida? Desenvolvimento da comunhão. Vixe, isso aí nem se fala. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso só acontece se tiver um relacionamento. Então o trabalho de célula, ele vai trazer um relacionamento com a igreja. A igreja vai ter agora uma participação de que agora eu faço parte, sou parte dessa família. Faço parte dessa família aqui. E muitas vezes, amados, eu posso falar categoricamente que você faz muito mais parte da família, na igreja, do que da sua própria família. Eu falo isso sem medo de falar. Falo sem medo. Porque quando você agora desenvolveu essa comunhão, você foi consolidado, e agora você faz parte, amados, esse desenvolvimento de comunhão é tão forte, de que você muitas vezes socorre aquela comunhão ali aos irmãos do que a sua própria família. Porque sabe que a sua própria família vai virar as costas para você. Infelizmente, como pastor, eu posso dizer isso, não é porque eu acho, porque eu já vi cenas assim, já vi situações assim. O desenvolvimento da comunhão é de suma importância para a obra de Deus, irmãos. Se não fosse tão importante para a obra de Deus, por que Jesus chamou 12 homens? Ele não chamou 12 mulheres, não. Ele chamou 12 homens para conviver com eles, para abandonar, para deixar tudo, porque era de suma importância ele poder desenvolver essa comunhão com aqueles homens, porque é na comunhão que eu posso passar o meu DNA, é na comunhão que eu posso passar aquilo que o Espírito Santo fez na minha vida, não é o que eu sou, é o que Deus fez, e eu posso passar, é na comunhão, é próximo. E Jesus, amado, precisava fazer uma obra de consolidação, por isso que ele trouxe para perto esses homens, para acompanhar eles 24 horas por dia. Foi quase 2 anos nesse trabalho, comendo junto, andando junto, dormindo junto, e foi com homem, não foi com mulher. Ainda que tinha mulheres que acompanhavam Jesus, aliás, Lucas fala que tinha algumas mulheres que ajudavam a sustentar ali a obra, elas faziam doações. Mas Jesus chamou homens para a obra. Eu não estou aqui fazendo uma acepção. Estou dizendo porque é questão de relação, né? Homem e mulher. Eu estou falando isso. Estou fazendo aqui a acepção que Jesus não chamou homem. Mas ele chamou homem, porque ao contrário do povo chama gosta de mulher, não é dele, né? Mas ele chamou foi homens para fazer essa obra e para conviver com eles, para consolidar aqueles homens e desenvolver uma plena comunhão. E qual foi o resultado disso? Aí, até hoje, a obra se fez. Até hoje o nome desses homens estão sendo reclamados por todo lugar da face da terra. Por quê? Porque houve comunhão. Porque houve o partir do pão. Ela é de suma importância. Você vê que lá em Lucas, amados, capítulo 22, a ceia. Que foi que Jesus ia sofrer, ia ser julgado, condenado, crucificado. Mas ele, antes disso, dentro da comemoração da Páscoa,
Falou com o discípulo, separasse da mesa, quando disse o local, o homem que ia estar lá, que abriu o quarto, era do quarto de cima, lá, e lá ia fazer a ceia. E ele disse o que quando ele chegou lá na hora da ceia? Desejei ansiosamente ter esse momento aqui com vocês. Sabe por quê? Porque Jesus sabia, amados, que a comunhão é algo que fortalece a igreja. É algo que é uma base da igreja, é a comunhão. Satanás sabe disso. O que é que ele faz? Separa. Não, fica você só aí. Não, para que? Você não precisa da opinião de ninguém. Para que perguntar ao pastor? A gente já sabe. Não precisa comprar. Para que pedir a opinião do plano? E ele sabe disso. E ele desenvolve na igreja, sabe o que é? É egocentrismo. É você no centro, não é Jesus. E aí você sabe tudo, faz tudo, decide tudo. Menos quando quebra a cara. Aí volta para o pastor para resolver o problema como é tudo. Que poderia ter sido resolvido muito antes, muito mais fácil. Mas o egocentrismo fez parte, né, da situação e lhe tirou da comunhão. Quando você, amado, desenvolve uma plena comunhão, sabe o que é que acontece? Você tem liberdade de abrir seu coração. Tem liberdade de chegar e dizer, olha, toda essa situação. Principalmente nós homens, bichinho orgulhoso. Não dá o braço a torcer nem a pau. Está errado, mas não é justificativa, né? Porque nós homens não é mais aquela questão do orgulho, porque se eu falar, o que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? Aí Satanás é assim mesmo. Eu gosto de bicho macho. Eu gosto de assim, macho desse jeito. Vai, bicho, é assim. Quando você faz isso, amado, você se afasta da comunhão. E aí você é um ser e resolve tudo e todas as coisas na sua vida. Pensa você que pode estar nessa situação. E aí onde Satanás ele destrói a igreja. Ele detesta a comunhão. Ele detesta a reunião dos santos. Ele detesta quando você se junta para orar, baixa o joelho no chão. A sua oração sozinha é eficaz. Mas se você juntar com pessoas, faz uma diferença grande. Quando Pedro e os outros foram soltos, foram ter a pé deles, e acharam tão bom. Rapaz, a pessoa que tem convicção de ministério, ele pode descer o pau dele. Ele está rindo, porque ele sabe que está fazendo aquilo por causa de Jesus. Ele está sendo realmente sendo testemunha de Jesus. Aí Pedro chegou e foi lá, chegaram com os irmãos, foram orar. Senhor, olha, fizeram isso aí com a gente, tal, começaram a orar os irmãos. Mas ele disse, porque ele disse, Senhor, fizeram tudo isso com a gente. Mas fala o seguinte, dando dar um espírito de intrepidez, para a gente continuar. Foi o que aconteceu em Atos, eu dizendo, o chão tremeu. O lugar que eles estavam lá rachou o chão, um poder tão grande que Deus liberou. Sabe por quê? Porque eles se reuniram em comunhão de oração. Eles estavam juntos. O poder de Deus foi tão grande que tremeu aquele lugar. Diz aqui, está aqui em Atos. Tremeu o lugar do poder da presença de Deus aqui. E depois que tremeu esse lugar, eles saíram cheios do espírito de intrepidez e continuaram a pregar de novo. Por quê? Por causa do poder da comunhão. Isso faz toda a diferença. Tenha cuidado, porque Satanás ele gosta de isolar você. Ele quer ver você lá no seu quartinho sozinho. E lá ele vai encher o seu pensamento. Ele vai encher a sua mente de coisa. Vai encher a sua mente de um monte de coisa. Principalmente tirar a sua vida. Olha só o número de pessoas, de jovens adolescentes que estão tirando sua própria vida. Onde é que ele está? Diga aí. Do quarto. Com quem? De quem? Satanás. Estive em Fortaleza. A filha do irmão, querido nosso. Trabalhando e tudo, namorado e tudo. A mãe abriu a porta do quarto, ela estava lá, morta, sem ter aprendido a sua vida. Eu conheço ela. Fiquei, está esse dia eu sou para a situação. Estava no quarto, sozinho. Sozinho. Ah, vida financeira. Não, tinha namorado, tinha trabalhando. E aí, qual foi o problema? Um jogo aqui, agora a última nossa aqui teve um jogo, porque tinha saído para a noitada dos amigos, quando chegou em casa, o pai e a mãe pensaram que estava dormindo, porque tinha chegado tarde, chegou lá, estava sem vida. Ele tirou a vida dele lá quando estava com os amigos? Não. Aonde? Do quarto. Com quem? Ninguém. Satanás. Portanto, você tem muito cuidado.
fique só, dando bobeira não. Chame alguém para estar perto de você. Deus está falando com você, sabe? Vacile não. Vacile não, porque meu filho, Satanás não brinca de ser diabo não, viu? Desde a fundação dos tempos, ele está lá, ó, o pezinho da criação de Deus. O propósito dele, destruir, matar e roubar. Não vacile não. Então, amados, um dos benefícios. Primeiro, consolidar as pessoas. Segundo, desenvolver comunhão na igreja. Eu gosto muito disso. Aliás, eu zelo por isso. Parece que tem irmão que não tem, mas que acha errado. Quando a gente fala, quando a gente chama, quando a gente convoca, eu digo, meu Deus, não entendeu ainda o que é ser povo de Deus, não. Quer ir para o céu? Não quer ir para o céu, morar com Deus. Tu pensa que vai chegar lá, ficar lá tem um quarto só para tu. Tem um cantinho só para tu ficar isolado do povo. Não entendo isso não. Parece que a pessoa quer morrer, quer ir para Deus, sabe para quê? Para ficar livre da comunhão, para ficar livre das pessoas. O ponto positivo da comunhão lá na glória de Deus, sabe o que é? É que não vai ter pecado. O pecado não entra na casa de Deus, tá? Mas o povo vai continuar junto, unido. Porque tem pessoas que elas pensam que se isolando resolve o problema dela. Não, meu filho. Você está arrumando um problema muito maior para você. Isolamento não é solução. Isolamento não vai trazer edificação para a sua vida. Como é que você vai ser transformado? Meu filho, a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. É verdade, não? O macho está lá, porque ele não pega no meio, ele pega aquele ferro redondo na faca, na passada da faca. É ferro com ferro, ou seja, é a nossa comunhão, é o dia a dia. Tem uma discussão, tem outra. Cadê o Espírito Santo? Como é que o Espírito Santo vai agir se tu fica sozinho dentro do quarto? Isolado das pessoas, porque não quer ter atrito com ninguém, não é porque eu não quero me machucar os outros. Não é? Está fazendo o que na face dessa terra? Não existe isso não. A nossa comunhão vai requerer a ação do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo na nossa comunhão. Pensa que precisa de fruto. A verdadeira ceasa é fruto que é fruto, porque tem gente que precisa de fruto, mas é fruteiro. É lá onde você vai exercer o domínio próprio. Você vai querer a língua, vai querer sair, aí você bota para dentro da boca de novo. A língua chega, bate essa fala, engole ela de novo. Acabado. Escute, se submeta. Domínio próprio. Aquele bichinho de barril curto. Vai ter que exercer mansidão, você lá, ele está rosnando. Sente aí, caladinho, sorriso, tem que fazer. Domínio próprio, mansidão, pavio curtinho, pega esse pavio, pode começar a esticar, que é longânimo. Se você ser longânimo, antes era explosivo, eu pego o seu pavio, agora estica bem curto. Porque agora você vai ter que ser longânimo. E como é que dá para fazer isso com as paredes? Com um cachorro, um gato, um passarinho, periquito, papagaio, galinha. Tá, mas é com gente. Porque os bichos não vão ter um feedback. Aí eu vejo a pessoa dizendo, olha, você está tirando minha paciência. Eu penso que está falando com uma pessoa, chega lá o cachorro. Como é que vai ter? Cadê o feedback? É só você falando? Não, tem que ter resposta. E é na comunhão que tem resposta. Aí o pessoal, eu já entendi, você está só diz, vai casar da mais meia. Eu pensei, quando eu cheguei lá, o cachorro estava entendendo muita coisa. Mas as pessoas não têm ideia. Chega para o papo do cachorro e diz, olha, que não dá que se comportasse, tal. Eu digo, está entendendo muito. Se ele pudesse falar, ele vai dizer, ó, pega a patinha dele. Então, amados, os benefícios da célula, consolidar. Segundo, desenvolve a comunhão. Rapaz, esse ponto aqui ele é muito contundente, essa questão de comunhão. A gente precisa ter isso.
Você precisa estar disponível a ter comunhão. Porque quando você não está, você entra num relacionamento, entra numa pessoa fechado. A comunhão requer que você abra seu coração. Você deixa as armas lá, você não tem mais arma. Porque tem gente que entra num relacionamento mais municiado que o pessoal da guerra lá do outro lado. Até o dente está armado. Não, vai ter que deixar as armas aqui. Você vai ter que baixar a guarda. E vai ter que agora desenvolver uma comunhão, um relacionamento com a pessoa. Tem muita gente que precisa aprender, sabe, estudar mais sobre essa questão dessa palavra, que é comunhão. É união entre pessoas. União entre pessoas. E só dá para acontecer isso quando eu realmente entendo e eu faço aquilo que precisa ser feito. E muitas vezes é abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho, daquilo que o outro realmente venha para prevalecer. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Amém? Amém. Atritos sempre vamos ter. São pessoas, eu e minha esposa. E graças a Deus a gente se dá tão bem que quando a gente chega no lugar, uma vez ele chegou lá na academia e você já sabe, né? Eu sou 10 igual da manhã, sou alegre. Eu chego lá às 5 horas da manhã brincando com o outro e tal. Aí a dona da academia falou assim: olha, eu acho assim que vocês não brigam. Eu digo, por quê? A gente briga muito. Não, eu acho que vocês não brigam, não, porque eu vejo vocês aí brigar aqui, mas eu vou brigar aqui, mas lá em casa não chegar lá. E mas acontece que a gente tem algumas discussões devido a alguns pensamentos de um de outro, mas a gente se resolve realmente, me perdoe porque eu estava bom. Faz toda a diferença. Isso é comunhão. Não existe uma comunhão sem atrito, não existe uma comunhão sem diferenças, não existe, amados. Tem que ter, porque senão eu não precisa. E por que você acha que você precisa dos frutos do Espírito? Me diz aí. E diz aí por que a gente precisa. É que deixa que ele está produzindo os frutos? Não, até porque a gente precisa desses frutos na nossa vida, para que realmente a nossa comunhão dê certo. Rapaz, o negócio é tão sério que até os animais estão aprendendo isso. Eu só vejo agora cachorro abraçado com gato. Você não viu não? E eu não sei o que eu estava precisando aqui no YouTube sobre isso. Aí vi lá uma cena de um cachorrinho que chegou lá no abrigo de um gato, estava agarrado com um gato 15 dias só. Eu digo, oh, Jesus, se isso fosse acontecesse com os crentes, era tão bom. Porque tem uns já vem 10 anos e é uns atritos um com o outro. Discussão, quem ora mais, o outro ora menos, eu não lembro que o outro não sei o que e tal. Eu digo, oh, rapaz, se o ser humano aprendesse com os bichos, né? 15 dias no abrigo, o cachorro está lá abraçado com o gato. Olha, rapaz, as coisas estão mudando muito. Os animais estão aprendendo a se relacionar com indiferença, né? Porque o pessoal sempre diz, cão e gato, né? Agora não dá mais para dizer. Não, falando que parece cão e gato. Depende, porque eu vejo que o gato agarrado no outro vou se beijando. Lá em casa eu tenho. Eu tenho uma gatinha lá em casa que ela não se dá bem com o cachorro lá, porque desde começa a deixar. Mas chegou o outro, e o outro menino, quando ela acorda, não vai, chega o outro, ela passa dele, o outro daí, o cachorro grande dela, e vai, até os bichos se entendem, rapaz. E os crentes não entendem, rapaz. O outro é uma discussão, uma besteira, é um pai do outro, um senta de um lado, o outro senta do outro, é uma desunião. Segundo, terceiro, quer dizer, qual o benefício da célula? É evangelismo. Pronto, pense no ponto forte da célula. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, viu? Por quê? Alguém sabe dizer? Por que é que o evangelismo é um ponto forte na célula? Nós fazemos evangelismo, sai para evangelizar. Mas por quê? Vai começar a botar você para trabalhar. O pessoal olha para mim e ri. Muito fácil. Por que é que o evangelismo na célula ele é um ponto forte? Porque é mais fácil chamar alguém para sua casa do que chamar alguém para a igreja. Sabe que nada para dizer? Sabe. Exatamente isso. Mas, claro, por que está acontecendo isso? Por que está mais fácil uma pessoa vir para a minha casa do que ela vir para a minha igreja? Deixa os outros saberem. Agora, eu estou aqui hoje. Essa é a questão. Infelizmente, marginalizar a igreja. A imagem que a igreja tem. A imagem que a igreja tem é igual ao meu pitbull. Eu tenho um pitbull lá em casa que é só
couro e a carne do pitbull. Porque se você chegar em casa, principalmente se estiver no carro e abrir a porta, ele não dá nem tchau para mim. Vai-se embora com você. Adora criança, adora menino. Ninguém acredita. As pessoas chegam lá em casa, esse cara que entrega da shopping no mercado, eu vacilar a porta, ele pula, os caras. Meu filho sai e bota na tua moto na garupa, vai-se embora contigo. Assim é a igreja. Marginalizaram a igreja. A imagem da igreja é essa mesmo. É um local que as pessoas são exploradas. E você entra com um bolso cheio de dinheiro e sai disso. Sai endividado. É desse jeito. Você pensa que está bom quando chega para endemoniado. E aí vai um bocado de coisa. Exploração, tudo. Né? Amados, toda reação, toda ação tem uma reação. É por acaso que estão falando isso? Não. Até já sabe. Então, amados, olha, presta atenção. Felizmente, é verdade. Por causa de um, todos. Ele está sendo isso. E aí, como é que a gente faz para reverter essa situação? Como é que a gente faz? Eu tenho esse cuidado. Porque eu não tiro a razão das pessoas. Amados. Eles estão ignorantes na fé, não conhecem o que nós conhecemos hoje. Mas eu tenho pessoas aqui que estavam vindo aqui que disseram que nunca vai estar para a igreja, por causa das frustrações que tiveram. Eu conheço pessoas que estão em casa, não vão para a igreja porque se frustraram, passaram situações complicadas, tá certo? Estão aí ressentidas. E a gente aqui, amado, tem todo cuidado com isso. Ainda tem pessoas que saem falando mal. Por todo cuidado que a gente tem. Tá? E então, por que o evangelismo na selva ele se torna mais eficaz? Tem mais resultado? Porque faz o seguinte, tem lá a reunião de selva dos irmãos e o seu vizinho. Às vezes você tem uma só fala com o seu vizinho quando abre no portão. Né? Bom dia, fulano, não, como é só assim? Não conheço ele, conheço não. Mas aí, amado, tem lá a reunião da sua selva e você, olha, como é que vai estar tendo uma reunião lá para um casal lá, pessoal lá? Vai ter um cafezinho, vai ter um bolinho, tal, que você queria, estou convidando você a participar. Você vai? Uma vez eu vou. Convidou uma vez, não veio. Outra vez, rapaz, Deus não veio, beleza. Mas, ó, vai ter, próximo semana não vai ter. Vai dar para você ir? Ele vem quando vier. Aí, amados, a célula, os irmãos que estão lá, na plena comunhão, tá? Vão abraçar essa pessoa, vão receber ele. E aí, amados, conforme o desenrolar da célula, o que vai acontecer? Essa pessoa vai sair com que imagem agora da igreja? Ele vai dizer, não vou falar de igreja, não fala toda igreja, porque eu conheço muito, é diferente. E aí, ele, com certeza, ele vai ter interesse em vir. E ele começa na célula. Então, a célula vai ser uma ponte. Então, o evangelismo na célula é de suma importância, principalmente no tempo que nós estamos hoje. É por isso que ele é mais eficaz. É por isso que vai ter muito mais fruto, amado. Por quê? Por causa da situação que nós estamos hoje. Esse evangelismo de porta em casa, eu não digo que a palavra de Deus não volta vazia, não tem eficácia. Mas com certeza, amados, esse faz toda a diferença. A pessoa está mais disponível ir na sua casa que na sua igreja. Quanto tempo você convida uma pessoa para vir para a igreja e não vem? Mas quando foi que você convidou para ir lá na sua casa? Deixa eu te ensinar uma coisa. Às vezes a gente quer alcançar as pessoas para Jesus, né? Mas deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Alcance ela para você. Não faça jovem não. Nunca toca esse mundo para Jesus. Né? Porque é tão lindinho, rapaz, tá. Não, eu estou evangelizando ele, então você está querendo dar para você. Olha, você alcança a pessoa primeiro para você, depois para Jesus. Não, mas não é assim. Você, o seu divórcio, essa é a minha testemunha. Você vai atrair essa pessoa, você vai desenvolver ali um relacionamento com ela, ela vai ver que realmente rapaz, esse caminho de Deus é maravilhoso. Está aqui, olha. O que acontecia? O povo tinha, os irmãos tinham simpatia das pessoas. As pessoas vão ter simpatia de você, vão querer estar com você, vão querer estar na sua casa, vão querer andar com você. Resultado, e Deus ia acrescentando os que iam ser salvos. Exatamente essa é a metodologia. Amém? Amém. Esse é um dos
terceiro benefício da célula, tá? Primeiro, consolidar, tornar as pessoas sólidas. Segundo, desenvolver comunhão. Isso é sua importância hoje. Terceiro, evangelismo. Esse não pode deixar de estar. Por quê? Porque, olha, se você está lá no trabalho de célula, já tem 5 anos que essa célula está lá, não ganhou ninguém para Jesus, eu não sei como é que ela não está vindo. Você está um verdadeiro, vamos daquele, sei lá, que tem, Walking Dead. Mas aí, Walking Dead, Walking. É um Walking. É um Walking Dead, né? Tá certo? Então, o que é isso? O bando de gente está tudo morto. A célula morre. Quando entra uma pessoa nessa célula, a vida nova. É igual em casa. Em casa, o casal, né? Um casal, agora entra uma criança, sabe para mim, Fernando. Meu amigo, vida nova. Não tem mais hora lá que tem que acordar cedo, é compromisso, agora é correndo para um lado para o outro. Menino, puxa, agora tem que se mexer. Muda totalmente o ambiente. É assim quando uma pessoa é alcançada na célula. Vida nova. Célula precisa se multiplicar, precisa crescer. E através de pessoas alcançadas. Amém? Amém. Quarto benefício de uma célula. Esse aqui também é fundamental. Formação e treinamento de novos líderes. Aqui, como é que eu posso fazer isso aqui? Não dá. Culto também não dá, amados. Culto também não dá. Formação e treinamento de novos líderes. Por quê? Por que precisa de novos líderes, amados? Porque a igreja está crescendo. Eu não vou ter condição de cuidar se eu não estou tendo. Com quantidade que nós temos aqui no total tempo, imagine se triplicar isso aqui no final do ano. A gente vai alcançar. Como é que eu posso fazer isso? Não. Então, qual é o meu trabalho? Líderes. Eu tenho que formar líderes. Pastor não se reproduz. Pastor não engravida, não. Se bem que tem um, né? Tá certo? Mas pastor, amado, não engravida. Quem engravida é as ovelhas. As ovelhas engravidam, as ovelhas que reproduz. E o pastor faz o quê? Pastoreia. E ele precisa de quê? De pastores. E como é que ele faz isso? Nas células. Existe lá a pessoa que está na liderança da célula, vai trabalhar um líder, o pastor formou o líder para poder tomar conta dessas pessoas, e o líder formou o líder. Então, é na célula onde pessoas são formadas e treinadas. No culto, fazer para quem faz isso? Não dá, mas. Amém? E por último, tá, o quinto ponto de benefício de uma célula na igreja é o crescimento da igreja. Tá? O crescimento da igreja e o que mais? O que o Senhor diz? As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Amados, a igreja em célula, tá? Ela tem esses 5 benefícios. E esse outro benefício é o crescimento. As pessoas querem que a igreja cresça. Como que vai crescer? Esperando que, porventura, alguém tropece nessa calçada e cai aqui dentro. Cai de paraquedas, se não cai de paraquedas, não vai ficar lá na laje. Mas, como é que faz para crescer? Você precisa alcançar as pessoas. A célula é o ambiente pelo qual a igreja está crescendo. Várias células. Aqui, tem uma na rua ali, tem uma na casa do Fontão, na casa aqui, e vai alcançando vizinhos e pessoas. E a igreja vai crescendo, e com isso, amados, a expansão do reino de Deus, o reino de Deus vai avançando. O reino de Deus, amado, não tem condição de avançar se a igreja continuar nessa metodologia. De uma ruma de pessoas em que eu tenho que trazer para cá atrações, para poder dividir as pessoas, para poder elas ter ânimo para vir para a igreja. Eu jamais quero fazer um negócio, eu não quero estar pensando. Ó, eu desisto. Eu não quero não. Aí minha irmã vai embora. Vou cuidar da minha vida. Porque eu, ser animador de palco, ó, quero nada. De jeito nenhum. Até porque, amado, desde que o Senhor me converteu e que eu leio as Escrituras, que eu tenho essa concepção de igreja. Eu não quero jamais aqui estar preocupado em trazer uma atração para a igreja ou trazer entretenimento para a igreja. Não, a igreja
Não, hoje tem que ter isso na igreja. Não, hoje é aquilo. Não, hoje só hoje desce hoje. Não, hoje tem que perder no Senhor. Hoje já está mais. Não, hoje tem que dizer quem vai cantar. Quem vai pregar? Deus que me livre. Não. A minha preocupação não. O meu trabalho é formar líderes, formar pastores. O meu trabalho é preparar a igreja para a volta de Jesus, não para ficar aqui nessa terra. Porque a partir do momento que eu tiver trazendo a atração para a igreja, preocupado em entretenimento da igreja, eu estou preparando você para continuar aqui. Eu tenho que preparar a igreja, a noiva do Senhor Jesus. E a preparação, amado, é com exatamente tudo que tem aqui na Bíblia. Não é aquilo que os homens estão inventando. Amém? Amém. Então, esses são pelo menos os 5 benefícios que nós temos no trabalho de célula. Tá? Esse trabalho de célula é bastante importante para a edificação do corpo de Cristo. Tá? A célula está presente aqui na igreja de Atos, apenas pegaram aqui essa nomenclatura para que melhor haja um entendimento da igreja, de que a igreja precisa não só nascer, mas ela precisa se reproduzir, porque senão ela morre. Amém? Tem um último vídeo aí, né, gente? Vou trazer esse último vídeo para vocês verem. E é só uma questão da ordem. É mesmo, né? O que é o trabalho em célula? O que é célula? Tá? É entender que famílias podem ser transformadas. Célula é lugar de esperança e salvação. Célula é lugar de relacionamento, de novos relacionamentos. Célula é lugar de milagres e experimentar o que Deus pode fazer. Célula é a igreja que sabe o seu nome. Célula é a igreja espalhada na cidade. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Célula é um lugar de significado e propósito, lugar onde nós cumprimos a nossa missão. Célula é embrião de nossas igrejas. Células são agências poderosas que podem mudar bairros, cidades e nações. Célula é o nosso jeito de ser igreja. Junte-se a nós o desafio de transformar a nossa cidade e região. Juntos a nós, nesse grande desafio de mudar pessoas e transformar realidades. Junte-se a nós em 2022. Cada crente. Volta aí, meu gente, só um pouquinho. Aí. Cada crente é um ministro. Cada casa. Uma igreja. Cada casa é o quê? Uma igreja. E você é um. Chega de dificuldade mesmo, tem que ter um paletó, tem que estar lá em Brasília. Cada crente é um. Não, peraí. Vamos organizar esse negócio. Cada crente, você é um. Ministro. Ah, e ministro faz o quê? O que é que o ministro faz? Ministra. Ele ministra o quê? A palavra de Deus, a essência de Deus, tá? Fala de Jesus, alcança pessoas. Então, cada crente, não é só o pastor não é o líder de ministério de louvor, não é o secretário. Cada crente é um ministro e cada casa é uma igreja. Tá? Por que cada casa é uma igreja? Porque a igreja é o ajuntamento de pessoas. Não é o templo, não é as paredes, é o ajuntamento de pessoas. Amém? Entenderam aí? A gente bota de novo aí, porque isso é muito rápido. 56 segundos, né? Presta atenção que eles vão dizer de novo. Então você decorar.